Imagine você morar numa cidade em um contexto de idolatria tão grande e ser encontrado por Deus lá nessa cidade. É sobre a nossa lição de hoje, a lição de número 8 da nossa escola bíblica para adolescentes. Eu sou Ezequiel Serraz e nós vamos aqui compartilhando a nossa pré-aula. Nossa intenção é somar junto ao seu trabalho e juntos nós poder educar os nossos adolescentes a respeito da palavra de Deus. Vamos à nossa lição? O tema dela é Abraão e Sara, a semente de um povo. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 11, verso 26 ao 31 e o capítulo 12, do 1 ao versículo 7. Em Tiago, capítulo 2 e 23 está escrito: assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Abraão foi chamado amigo de Deus. A nossa lição, ela tem por objetivo apresentar 3 pontos principais. O primeiro deles é a história de Abraão e Sara. O segundo é destacar a promessa de Deus, a promessa que Deus fez para o casal. Nós vamos falar sobre isso. E o terceiro objetivo aqui dessa lição é que nós devemos confiar em Deus, pois Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Nós vamos descobrir também, muitos anos depois do dilúvio, Deus escolheu um dos descendentes de Sem. Está lembrado Sem, né? Sem, filho de Noé, para cumprir os seus planos. Esse homem se chama Abrão. Ele creu no Senhor quando foi chamado para sair da sua terra e ir para um lugar distante. Será que você, quando for adulto, se ouvir Deus chamando a respeito de uma missão em outra terra, você aceitaria? Abraão creu e viveu grandes desafios. Você pode usar aqui para fazer uma pergunta, para os nossos adolescentes. Se Deus te chamar para as nações, para um lugar distante, longe da família, dos familiares, você aceitaria esse desafio? Que Deus abençoe, Eu tenho certeza que você terá uma grande aula e você vai ouvir respostas incríveis a respeito dessa pergunta. Primeiro tópico, vamos falar sobre Abraão e Sarai, Vamos lá. Abraão, o seu primeiro nome, Deus é um dos descendentes de Sem. Entre os filhos de Sem, que eram os filhos de Noé, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Javé, filhos de Noé, havia um homem chamado Terá. Ele tinha 3 filhos, Naor, Arã e Abrão. Eles moravam em um contexto de uma cidade onde havia muita idolatria. Assim como iniciamos a nossa pré-aula, num contexto de uma cidade depravada mediante a idolatria, a adoração a vários deuses, existe alguém que pôde receber a visita de Deus, pode receber a palavra de Deus. No segundo ponto, a chamada deste homem que foi encontrado, de Abrão. Deus apareceu a Abrão e fez uma promessa. Você precisa se ausentar da sua família, sair da sua terra e ir para um lugar que eu vou mostrar ainda, O Senhor prometeu essa bênção para Abrão quando ele estava com 75 anos, Foi o momento em que ele saiu da sua terra. Imagine você, um dia comum, num ambiente onde as pessoas estão adorando a vários deuses, a idolatria impera, domina, os principais meios da sociedade. Existe alguém que vai receber uma promessa, um convite de Deus. E o convite não é nada esclarecedor, tá? Não é nada esclarecedor. É simplesmente sai da tua zona de conforto, da tua família, dos teus familiares, exatamente no lugar que a gente se sente mais protegido, Você pode perguntar para os seus alunos, qual é o lugar que você sente mais proteção? Eles vão dizer, olha, na minha casa, é próximo dos meus familiares, é perto dos meus pais, dos meus avós. Exatamente isso. Deus chamou esse homem e disse, olha, eu tenho uma promessa sobre a tua vida, eu tenho algo muito grande para fazer, mas você precisa sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela.
Tudo bem, é desafiador viver isso, desde que você saiba para onde que você vai. Não foi a questão, não foi o caso aqui deste homem que nós estamos falando, Abraão. Por quê? Porque além de Deus lhe convidar para sair da sua zona de conforto, da sua zona de proteção em meio à família, Deus também disse, você vai para um lugar, qual é o lugar? Eu vou mostrar, vai caminhando que eu vou mostrar, tá bom? Deus apareceu, fez uma promessa, o Senhor também prometeu bênçãos a respeito desse chamado. Quando ele tinha 75 anos, ele saiu da sua casa. Sarai, a sua esposa, Abraão, obviamente, ele era casado, e existia um fator simples aqui, tá? Simples, só para complicar ainda essa história, né? Ela era estéril, não podia gerar filhos. A promessa de Deus, eu saio da tua casa, da tua parentela, eu vou fazer de ti uma grande nação. Primeira questão, Deus pede para ele sair da sua zona de conforto, da sua zona de proteção em meio aos familiares. Deus diz que vai mostrar ainda a terra para ele, não foi muito claro no primeiro convite, né? E mediante a promessa de Deus, Deus ainda, né, faz uma promessa de surgimento de uma grande nação, mas a esposa desse homem não pode ter filhos. E eu coloquei assim, né? Mesmo assim, ela acompanhou o seu esposo. Nós estamos falando sobre Sarai, né? Ela acompanhou o seu esposo nessa jornada, ela não foi contrária a essa peregrinação. Vamos fazer um exercício aqui. Deus, né, chega, né, para alguém, né, e diz, olha, eu tenho uma missão, você precisa sair daqui, você precisa ir para um lugar que eu vou mostrar, né, e eu vou fazer uma grande obra, e aí todas as condições para que isso aconteça, né, elas, do primeiro momento, nos fazem duvidar. Como que vai ser uma grande nação se a esposa não pode gerar? Deus, ele faz essas coisas, mas quando ele faz a promessa, no tema, né, a gente destacou que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete. No tópico 2, a promessa de um herdeiro, nós vamos falar sobre isso. O herdeiro, um filho, né? Havia uma promessa sobre Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. A questão é que a sua esposa, como eu falei, ela é estéril, não pode ter filhos. Sabemos que Deus não é homem para que minta e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, é porque ele sabia que ele iria fazer. Deus havia prometido, porém, as circunstâncias eram desfavoráveis. Deus é Deus, ainda que a promessa tenha sido feita em um ambiente desfavorável, ele é fiel para cumprir, independente das circunstâncias. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Os adolescentes, eles estão vivendo uma fase onde a mente deles está calculando, pensando muitas coisas em relação ao futuro e há um processo muito grande de incerteza, porque é natural dessa fase da vida. E, ao mesmo tempo, eles começam a se deparar com entendimento a respeito sobre a promessa de Deus. Eu falo isso porque, obviamente, já fui adolescente e eu me lembro quando adolescente, eu ouvia Deus usando seus profetas por meio da palavra, falando sobre a minha vida, dizendo que Deus tinha um grande plano sobre a minha vida, dizendo que Deus tinha algo para fazer que era grande o que Deus ia fazer. Eu me lembro, e isso é particular, tá? Deus falando que me levaria por muitos lugares, né? Que eu iria conhecer nações. E o que eu olhava naquele tempo, sendo adolescente, com a mente de adolescente, era o que? As estruturas financeiras da minha família. Quando eu olhava para essas condições, eu duvidava daquilo que Deus havia prometido, porque é natural nós se basear nas circunstâncias. Como que eu vou conhecer nações, né, se eu tenho dificuldade nas coisas que são mais simples? Porém, quem fez a promessa é fiel para cumprir. E aí você pode usar essa explicação ou um testemunho da sua vida para dizer para os seus alunos que se Deus fez uma promessa extraordinária na vida deles, ainda que o cenário seja desfavorável, não ofereça nenhum tipo de estrutura para que isso se torne realidade, Deus é fiel para cumprir todas as promessas que ele prometeu. No primeiro momento, quando Abraão recebeu essas informações, ele tentou agir, né, com base na lógica, e isso é natural.
Porém, essa não era a vontade de Deus. Ele tentou se movimentar com base na lógica. E aí nós vamos entender o que aconteceu, né? O que é a lógica, a base da lógica, né? Que eu havia anunciado. O plano equivocado de Sarai e de Abrão. As circunstâncias levaram a esse casal que receberam essa promessa tentar dar um jeitinho, e isso era permitido na época, porém deu errado, não era o que Deus queria. E aí você conhece a história, sabe qual foi o jeitinho, né, que eles tentaram fazer. Ela é estéril, não pode ter filho, Deus prometeu uma grande nação, nós vamos dar um jeito, já que eu posso fazer isso, pegar uma das minhas empregadas, das escravas, eu posso fazer isso, né, há uma justificativa pela essa sociedade, eu vou tentar ajudar aquilo que Deus prometeu. E Deus não gosta disso. Quando Deus promete, Ele gosta de Ele mesmo fazer. A medida do sobrenatural sempre é de Deus. Não se preocupe em fazer coisa sobrenatural que você não vai conseguir fazer. Você só tem que obedecer a Deus. Aquilo que é impossível, Deus, Ele faz. Agora, no ponto 3 aqui, a gente vai falar sobre a mudança do nome, porque a gente está falando sobre Abrão, e a gente conhece por Abraão, e a gente está falando de Sara, e a gente conhece, né? A Sarai conhece como Sara. Deus chamou Abraão aos 75 anos, no entanto, quando ele e a sua esposa tentaram dar uma ajudinha para Deus, o que aconteceu? Nasceu Isaac. Abraão já tinha 86 anos, né, nesse tempo, mas aos 99 anos de idade, Deus apareceu novamente para ele e mais uma vez fez uma aliança com Abraão, com Abrão. E nesse encontro, né, Deus reafirmou a promessa sobre a vida dele. Abraão já estava aí com a idade avançada, assim como a da sua esposa também. Por este motivo, eles duvidaram da promessa devido às circunstâncias. Quando Deus reafirmou a promessa, Deus mudou o nome para Abraão, né, que significa pai de muitas nações. E Sara também passou a ser chamada, né, Sarai passou a ser chamada de Sara. Então nós entramos no tópico 3 aqui, falando agora sobre os novos nomes, né, deles, né, Abraão e Sara. Agora vamos falar sobre Isaac, o nascimento de Isaac, porque para Deus nada é impossível. Sara, ela estava com 90 anos e também duvidou da promessa de Deus, porém o Senhor questionou, perguntou, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? O nosso desafio, eu destaquei, é compreender essa palavra. Há algo impossível? Haverá algo impossível para Deus? O contexto que nós estamos falando é sobre promessa. Deus chamou Abraão e disse, olha, eu vou fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Você vai ser pai de multidões, né? Você vai ser alguém com grande relevância. Eu vou fazer isso acontecer. As circunstâncias nada favoráveis. Eles já estão avançados em idade, né? A outra questão, Sara não pode ter filho, né? Isso complica um pouco a história na ótica humana, né? Na ótica humana. Mas olha que interessante, Deus falando, haverá algo impossível? E você pode usar também para ministrar para os teus alunos. Deus fez promessa na vida deles, promessas extraordinárias e, de repente, né, nas circunstâncias, pode não ser tão favoráveis, né, como eu havia explicado aqui sobre o meu testemunho, pode não ser tão favorável, mas a questão é, quem prometeu? Foi Deus? E aí você pode também usar a mesma frase, haverá alguma coisa impossível para Deus? Obviamente que não. Deus abençoou o ventre de Sara e ela gerou um filho e chamou de Isaac. Houve celebração, alegria e ela declarou, agora eu tenho motivo para sorrir. Mesmo, né, em idade avançada, Sara concedeu, né, e expressou a sua felicidade, né? Ela declarou a sua felicidade. E o próprio Abraão também, a Bíblia conta e relata que ele fez uma festa para celebrar o grande milagre. É o que nós
o que nós vamos viver assim quando Deus cumprir as promessas que fez na nossa vida. O cenário pode ser desfavorável em relação à promessa, mas quando Deus cumprir a promessa na nossa vida, nós vamos fazer a mesma festa, a mesma celebração, porque nós fomos alcançados por uma promessa e na medida do impossível, Deus realizou o possível na nossa vida. Fala sobre isso, diga que eles vão ter uma vida abençoada, eles vão viver o extraordinário de Deus, faça eles enxergar essa vida mediante a fidelidade que eles vão ter em sua vida com Deus, eles vão viver a promessa. No ponto 3, a descendência, né? A descendência a descendência que abençoaria a toda a terra, essa geração que está sendo formada através de Abraão, né? O pai de multidões. A promessa feita a Abraão trazia a esperança que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso se cumpriu em Isaac. O nascimento do filho, né? De Isaac veio Jacó, olha que interessante. Dele veio as 12 tribos de Israel e da casa de Judá viria o Salvador. A promessa feita a Abraão se cumpre em Jesus Cristo, por meio dele nós recebemos a salvação e encontramos o verdadeiro motivo da nossa alegria e da nossa esperança. Você se lembra Sara falando, olha, agora eu tenho motivo para sorrir. Dessa geração, né, desse filho, né, veio vindo a geração, veio as 12 tribos e toda a história que a gente conhece, até chegar no Cristo. E quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando Jesus Cristo nasceu dessa corrente, dessa raiz familiar, né, nós recebemos de fato o motivo da nossa alegria. Hoje, a nossa alegria está em Cristo Jesus, que é, sim, o nosso Salvador. Assim como Sara, nós podemos celebrar esse grande milagre que é a nossa salvação. É maior do que qualquer uma das promessas que nós podemos receber, a promessa da salvação. A conclusão é que a jornada de Abraão é marcada pela fé. Ele cresceu em Deus e o Senhor cumpriu a sua promessa. Ele deu Isaac, né? Deus foi fiel. Por meio dos descendentes de Abraão, toda a terra foi abençoada com a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Perceba, se você, né, está lecionando para os seus alunos e dentre a sua classe existem pessoas que têm um chamado extraordinário de Deus, incentiva eles a prosseguirem confiando em Deus, a sendo fiel a Deus, que ainda que exista nesse percurso algo desfavorável e exista algo que seja impossível, o nosso Deus é campeão em tornar as coisas impossíveis possíveis. O mais certo é que, independente de qualquer situação, a nossa alegria está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe esse material, clica no gostei. Eu tenho certeza que você vai contribuir para abençoar muito mais pessoas. Deus abençoe. Essa foi a nossa pré-aula da lição da Escola Bíblica para os nossos adolescentes. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração.
Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.